Então, meus irmãos, este texto de Mateus 10, 34 a 39, Jesus faz uma afirmação chocante, forte. Ele diz: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu não vim trazer paz, antes espada. Porque os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Vem pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. É chocante, é forte. Normalmente a gente associa a pessoa de Jesus com a paz do Senhor, né? E ele está falando aqui de família e de conflito. O que é isso? É porque essa espada, esse impasse, essas diferenças, esses litígios, tem a ver com a verdade. Jesus é a verdade. E quando alguém recebe a Jesus na sua própria vida, e o seu familiar não recebe, e o seu familiar não se coloca debaixo da luz do Senhor, vira água e óleo. Aquela conexão fica alterada. Porque uns buscam a verdade nesse nível da comunhão com o Senhor e o outro não. Então, essa espada é a palavra de Deus. Essa espada é a verdade de Deus. Ela divide. Nem por isso nós cristãos devemos fustigar, criticar, humilhar, meter o dedo na cara dos nossos familiares. Mas precisamos reconhecer que quando a palavra de Deus chega na nossa vida, na nossa casa, tem um impasse, tem confusão. E pensa que essa divergência tem um outro nível que fomenta isso, que é o nível espiritual. O inimigo, o diabo, Satanás, os demônios, aqueles que se opõem a Deus, eles lutam, batalham contra o reino de Deus, batalham para que essa oposição cresça, para que a divergência, que o litígio, que o ódio na família cresça. Por quê? Satanás sabe que a família é a base da sociedade e que se ela se desorganiza, se ela se esfacela, a sociedade se desorganiza e se esfacela. Se a família se enfraquece, a sociedade se enfraquece.
nas civilizações que teve o seu apogeu e a sua decadência, a decadência começou na família. A desagregação da família leva para o princípio da barbárie. Então Jesus completa nos versos 37 a 39 dizendo: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Jesus é muito forte, radical nesse assunto. Radical como, pastor? Radical é intenso, é que vai na raiz, que vai fundo, que vai no plano mais profundo possível. Jesus é muito verdadeiro, muito forte. Ele está dizendo que ele é Deus. Ele está dizendo que ele, no topo dos nossos valores, da nossa escala de valores, deve estar Deus. O lugar do valor supremo é a pessoa do Senhor. E a gente tem uma tendência natural, estamos longe, estamos afastados, a gente tem uma tendência natural de colocar ou a nós mesmos, ou o outro, ou sonhos, desejos, projetos, até coisas, nesse lugar do topo da nossa vida. Muito frequentemente colocamos pessoas que são objeto do nosso amor. Filho, pai, mãe, irmão, filha. E quando alguém está neste lugar, Deus não está neste lugar. Então Jesus, ele é muito agudo, muito forte, ele vai fundo dizendo, olha, se alguém na sua vida ocupa um espaço, um valor, um status maior do que o de Deus, não é digno de me seguir. Então ele está dizendo que a gente deve rogar, suplicar a Deus, pedir a Deus para nos ajudar nesse perder a nossa vida. Perder a nossa vida é perder a nossa alma, é a gente dizer, não, a prioridade da minha vida é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E quando a gente entra neste princípio, Deus é centralizado, Deus assume o primeiro lugar na nossa vida e tudo mais se organiza. Mesmo aqueles conflitos, aqueles impasses de divergência por causa do Senhor, vão se aquietando. Família é um projeto de Deus. É um projeto de Deus que ele visa a família na eternidade. E na Bíblia a gente vê a família de Enoque, de Noé. Família de Noé, então, havia toda uma degradação na cultura, no comportamento. Os homens só pensavam e praticavam a maldade. E Deus chamou Noé e sua família.
E eles trabalharam, alguns dizem, em torno de 80 anos construindo a arca. Então, a vida daquela família era buscar a Deus, trabalhar na obra de Deus. Naquele momento, a obra de Deus era preparar a arca da aliança. A arca não era da aliança, a arca para enfrentar o dilúvio. Noé sozinho não conseguiria construir um barco daquele tamanho. Então, o alvo de Deus é que a gente possa servir a Ele. Quando Deus fala com Abraão, Ele diz: eu sei que você vai instruir a sua descendência para me seguir, para temer o meu nome. E Abraão fez assim com Isaac, Isaac fez assim com Jacó, Jacó e os seus 12 filhos, os patriarcas, os líderes de cada tribo, fez assim. E ali estavam os fundamentos do povo de Israel centralizados no Senhor. Claro que eles falharam, mas claro que Deus, todo competente, todo poderoso, cumpriu através de Abraão e da sua descendência os propósitos dele. Josué, quando estava às portas da terra de Canaã, ele disse: vocês podem escolher a quem vocês vão servir. Se é servir ao Senhor ou não. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é deve ser o nosso alvo. Mas nós estamos nos últimos dias. Aquela ideia de que a civilização entra numa decadência, a nossa civilização está indo para um apogeu no conhecimento, na tecnologia, no desenvolvimento da ciência, das riquezas. Mas ela está entrando da mesma maneira que essa corrente de multiplicação do conhecimento está indo de maneira exponencial, também a civilização está descendo a ladeira da questão moral. São dois movimentos simultâneos, uma numa direção de um incremento absurdo, o outro descendo a ladeira de forma absurda. Somos a geração do fim. E agora, essa expressão, os inimigos do homem serão os da sua própria casa, é totalmente fomentada pelos interesses do reino das trevas. Não é mais por causa da palavra ou de Jesus. É o litígio pelo litígio, a confusão como modo de viver. Família precipita em vários tipos de modelo, né? Uma família aglutinada, tudo em nome do amor, todo mundo coladinho, pouca autonomia, pouca individualidade e tudo é muito juntinho. Não é bom, não é saudável isso. Família litigiosa, a família que vive do conflito pelo conflito. Ou a família desagregada. É tipo uma pensão. Cada um na sua, tudo solto, não há
conexão. Então, a família hoje tende para esse padrão do litígio e da desagregação, disfuncional. E o diabo trabalha para que seja cada vez mais desagregada, ou cada vez mais disfuncional, ou mais litigiosa. Conflito, guerra, briga, dedo na cara, reclamação. Ou quando não, a guerra franca é a guerra interna, no pensamento, na emoção, no sentir, no querer, a raiva sendo fomentada dentro do coração, um contra o outro. Mas se você olha para Deus, olha para Jesus como o autor e consumador da sua fé, se você olha para Deus como a causa e a finalidade da sua existência, se você coloca Deus no topo da sua escala de valores, Ele vai ajudar você, mesmo sob a pressão, porque essa situação da família desagregada, disfuncional ou litigiosa, vivendo em conflito, é uma situação dos últimos dias e não é o que Deus quer, está fora do ideal. Então você pai, você mãe, ensinou seu filho na igreja, ele ouviu, ele aprendeu a palavra, mas ele cresceu, tomou rumo, saiu fora, se afastou dos caminhos do Senhor. E às vezes você pode se sentir derrotado. Não dei conta de fazer como a família de Noé. Então, a minha família, o ideal era isso, aquilo, assim, assado. Mas a minha não está assim. Uma coisa que a gente precisa pensar, irmãos, desejar, é não alimentar aquilo que é do mal, seja na mente, seja no coração, seja na interação. O litígio, a contenda, o ódio. E às vezes, numa família cristã, o tema religioso é a base, é a linguagem, é o tipo de conteúdo que gira no litígio. É pai e mãe querendo enquadrar o filho naquele modelo, tendo aquela missão, aquele sentido de educar os filhos nos caminhos do Senhor, tendo esse pano de fundo da palavra, fica o tempo inteiro dando uma mensagem religiosa ou uma indireta para aquele filho. Vai dar ruim, não vai funcionar. Pensa que Deus, quando criou os céus e a terra, quando criou o homem, quando colocou o homem no jardim, a árvore da vida e a da ciência do bem e do mal, Deus assumiu um risco de dar verdadeira e real autonomia para o homem. Ele assumiu esse risco. E o homem escolheu se afastar. Então pense que você não vai conseguir fazer diferente na sua casa.
Você deve tentar, deve olhar para esse alvo, deve desejar esse modelo ideal, tipo família de Noé, todo mundo junto, trabalhando junto. Batalhar para que seja assim. Mas saber que cada um é uma pessoa que escolhe, que decide, que tem verdadeira autonomia. Pode não ser uma autonomia saudável, mas a pessoa pega rumo. Pega o seu boné e vai. Segue os seus pensamentos, segue o seu coração. E se deixa levar, muitas vezes, pelo padrão que há no mundo. Da divergência, da desagregação, do litígio, do conflito. E aí você, como pai e mãe, vai fazer o quê? Vai pegar a questão religiosa e vai torná-la uma linguagem permanente que fomenta o litígio, a acusação, eu sou o bom, você é o mal, eu sou o certo, você é o errado, tome aqui. Então, nessa circunstância, o que cabe aos pais é amar. O que cabe aos pais é ter compaixão, ter misericórdia, dar apoio, dar suporte. Não apoio e suporte para alimentar a maluquice do filho. Não nesse sentido. Pai e mãe precisam aprender a dizer não, né? Mas quando você diz não, a primeira palavra que você... Eu me lembro uma época da minha vida que meu filho falava, pai, isso e aquilo, não. Primeira resposta minha era não, automática. Eu comecei a me dar conta, como não? Eu falava um não, já para começar a negociar a partir daquele não. Para de falar não. Como assim? O que é isso? Qual tal? Olha, eu acho melhor assim, o assado. Você decide, o filho adulto, obviamente. Houve uma família no Evangelho que Jesus teve muita proximidade. Foi a família de Lázaro. Marta, Maria, Lázaro, eram irmãos, moravam juntos. Lázaro adoeceu, veio a morrer. Jesus foi avisado, se demorou para correr, para acolher. Quando chegou lá, já haviam 4 dias que Lázaro tinha morrido. E Jesus parou na entrada da cidade, na entrada do lugarejo, e avisaram Marta. E Marta correu para encontrar com Jesus. E ela estava muito comovida, chorosa. E ela disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ela chorou, e as pessoas à volta choraram. E Jesus olhou para aquela dor de Marta. E Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Chorou por ver a dor daquela família. A dor de Marta. Depois veio Maria também. E neste diálogo, nesta conversa de Jesus com Marta, Jesus disse para ela, Marta, se creres, verás a glória de Deus. E Marta colocou sua fé
e disse: Senhor, eu sei, eu creio que o meu irmão ressuscitará no último dia. Jesus chorou por causa da dor de Marta, de Maria, daquele povo que estava à volta ali, lamentando a morte de Lázaro. Ele chorou por você. Ele chorou por nós. Ele chorou por nossa família. Ele chorou porque para ele o sofrimento humano importa. Ele chorou por ver a doença, o sofrimento, a miséria, a degradação, a própria morte, aonde o homem se enfiou. Ele chorou porque se condoía, não só pelo nosso sofrimento, mas como o Salvador, como o Redentor, como aquele que veio para resgatar o projeto de Deus. Sabia o preço que teria que ser pago. E esse choro de Jesus, que é por nós, não era um choro de desesperança, de desespero. Era um choro de compaixão, de misericórdia, da sua humanidade se identificar com a dor e a humanidade do outro. Porque ele bem sabia que ele ia vencer. Então, pense assim, que parece que acabou para você, parece que a sua família não tem jeito, parece que tudo na sua vida não tem jeito. De repente você diz assim: pastor, você está falando de família, de casamento, eu nem casei, eu nem tive filhos. Mas Jesus falou: aquele que deixar casa, mãe, terras, pai, filhos, por amor de mim, receberá 100 vezes tanto. O Senhor chamou você para ser família, e o povo de Deus é sua família. O Senhor chamou você para ser família e para ganhar almas e gerar filhos espirituais no Senhor. Não existe família perfeita. Não existe relacionamentos perfeitos. E o que a gente precisa pensar, acreditar, se a gente entra na sintonia desse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a gente pensar que Deus está imbuído desse projeto. Qual? De ter uma família. E a sua passa por esse projeto. Mas você precisa parar de fustigar seu filho, sua filha, parar de concorrer com ele, parar de usar a linguagem religiosa. Eu estou certo, você está errado, dedo em riste, de cima para baixo. Você vai cada vez afastar mais. Quero trazer meu filho para a igreja, ele está longe da igreja. Eu quero trazer. Todo dia eu falo alguma coisa, todo dia eu dou uma criticada. O que eu vou conseguir com isso? Que ele fique longe, que ele se afaste mais e mais. Então, desista de mudar o seu familiar.
seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe. Desista de ser o transformador do seu familiar. Como assim, pastor? Você está falando para eu desistir da minha família? Não. Eu estou falando que quando você gasta todo o seu tempo, sua energia para querer mudar o outro, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, porque o outro te incomoda, porque as diferenças te incomodam, vai dar errado. Estou falando, para de fazer assim. Para de ser assim. Desista de mudar o seu familiar, mas não desista de amar. Desista de ser o mestre, o chefe, o pastor, mas não desista de ser pai, mãe, irmão, filho, que ama a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Porque se você desistir de transformar o outro, você está largando uma missão que Deus não lhe deu, porque quem transforma é Deus. Você está soltando um monte de fardo, de tempo, de energia, de amargura, de ressentimento, está largando esse troço. Mas você não desistiu de amar. Então você vai amando a Deus sobre todas as coisas, amando o seu familiar como a si mesmo. Você pode acolher. Você pode ensinar sem palavras. E é muito interessante porque quando você ama, mesmo tendo as diferenças, você ama falando a verdade, mas não é mais uma verdade religiosa o tempo todo, o dedo em riste. O amor, ele conecta. Ele é percebido, ele é sentido, ele é experimentado. Ele vincula. O outro se sente acolhido. E o que vai, volta. E é isso que Deus quer para a gente. Uma reconciliação em família. Perdão em família. Acho que eu já contei para vocês, eu, durante a adolescência dos meus filhos, os mais velhos, eu tive um período muito, mas muito grande, viajando, trabalhando muito e viajando muito. Brasil afora, ia para cá, ia para lá, pregando, né? Eu viajava para ir nas igrejas, ministrar e tal. E aí, lá para as tantas eu olhei e falei, já tinha passado um bom tempo, né? Falei, cara, eu errei feio. Não cuidei da minha família como devia. Me omiti, falhei. E eu comecei a pedir perdão, procurar acertar com a minha esposa, com os meus filhos. E já pedi perdão para eles algumas vezes. Minha filha mora lá na Austrália, né? Mora longe, a gente se vê muito por vídeo e tal, mas presencialmente não é tão frequente. Uma dessas vindas que ela esteve com a gente aqui, eu fui com ela no clube e tomar uma sauna. Eu tomei a minha sauna, ela tomou a dela lá na sauna feminina e depois sentamos para conversar. E aí eu disse para ela, o nome dela é Daniela, falei, Daniela, queria te pedir perdão.
porque eu acho que eu falhei, eu me omiti. E eu quero te pedir perdão. E ela falou, pai, mas você já me pediu perdão. Falei, é verdade, já pedi mais de uma vez, mas agora eu estou raspando mais fundo. Eu estava reconhecendo mais fundo como eu tinha falhado. E olhei no olho e falei, mas você me perdoa? Ela falou, eu perdoo. Claro que eu te perdoo. Seguimos. 2 dias depois, ela estava lá em casa, eu entrei no quarto do Christian, assim, de repente, o Christian é o meu filho caçula. A diferença de idade entre Daniela e Christian é de 6 para 7 anos. E estava ela e Christian conversando, e ele chorando, ela chorando. Eu entrei de repente assim, senti o clima e dei uma recuada, não me meti ali naquela conversa deles e percebi que ela estava pedindo perdão para ele. Porque ela era a filha caçula, tinha o Davi, depois a Daniela. Aí ela ficou 6 para 7 anos reinando, né? Chegou o Christian, o caçulinha, ela perdeu aquele trono. E ela e Christian eram muito, muito ligados, muito conectados. Ele amava aquela irmã. Só que ela foi fustigando ele, pisando na bola. E ela estava reconhecendo que tinha feito isso e pedindo perdão para ele, ele chorando, perdoando. Então, pensa assim, não existe família perfeita, não existe relacionamento perfeito, não existe pai perfeito, filho perfeito, mulher perfeita, marido perfeito. E a gente precisa se acertar. Porque a gente não pode desistir de ser família. A gente precisa desistir de mudar o outro à nossa imagem e semelhança. Desistir de transformar outra pessoa do jeito que a gente acha. Mas não de amar. Não de ser família. E se Deus está acima de tudo para nós, Ele está no topo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos guiar nesse mover de sermos família. Mesmo uma família ferida, uma família doída, mesmo uma família que desagregou, uma família que bateu cabeça, foi um para cada lado, uma família que está longe. Às vezes, a sua família não fala mais com você. Você se isolou, ou eles se isolaram. Desista de mudar o outro, não desista de amar o outro. Desista de transformar sua família na sua imagem e semelhança, mas não desista de ser um agente de Deus, da graça e da misericórdia de Deus para essa família. E Deus vai agir. Então, quando Marta chorava, ela tinha alguma esperança. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus disse para ela, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Você olha para a sua família detonada. Você olha para a sua família desagregada, disfuncional.
Mas Jesus olha e diz: meu filho, minha filha, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que os seus relacionamentos estejam destruídos, o Senhor é poderoso para restaurar. Então, pode ser que você ainda tenha que chorar um pouco pela sua família. Pode ser que você ainda tenha que chorar se arrependendo, liberando perdão, pedindo perdão. Que você ainda tenha que se quebrantar e soltar toda essa indumentária, todos esses fardos, essas ferramentas de querer mudar a sua família do seu jeito, e amar, e aprender a falar a verdade em amor, e acolher, e expressar o carinho, a misericórdia do Pai. Tem um caminho aí, mas quando o Senhor entra, a vida entra. Quando o Senhor chega, a esperança é outra, porque Ele é a ressurreição e a vida, porque Ele é todo competente, porque o impossível para você, para mim, para nós, é possível para Ele. Amém. Vamos orar.